Se você está com dúvida entre o ficheiro e o moedeiro eletrônico, qual deles é a melhor opção para você instalar no seu fliperama? Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar, vou te dar 3 dicas para você se decidir qual a melhor opção para você. A primeira opção seria a facilidade na instalação, a segunda a durabilidade e a terceira, e para mim a mais decisiva, se é para uso comercial ou apenas para você deixar o seu fliperama original. No final do vídeo eu vou deixar também aí uma história relacionada ao uso comercial do ficheiro, do moedeiro e o que acontecia na minha época quando eu jogava os fliperamas, né? Tinha um bar aqui perto que nós fazíamos algumas coisas aí. Vou deixar para você ver a história no final do vídeo, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Branco, da BF Diversões e também da Diversões Leblon. Na BF Diversões, desde 2006, nós trabalhamos com locação de bilhar, pimbolim, jukebox, karaokê e principalmente os fliperamas, né? Temos também a loja virtual Diversões Leblon EK Distribuidora, na qual eu sou sócio com a minha filha Karina. E tudo que estou falando aqui é devido à minha experiência. Então muitos podem concordar e também podem discordar, né? Voltando à nossa dúvida entre o ficheiro mecânico e o moedeiro eletrônico, vamos entrar aí na primeira dica. Qual que é a primeira dica? A facilidade na instalação. Qual deles é mais fácil? Sem sombra de dúvidas, o ficheiro mecânico ele é muito mais simples de instalar, porque você precisa apenas do fio terra e do fio do crédito para você ligar o seu ficheiro. Ele usa apenas uma micro, muito parecida com a micro de botão, então são 2 fios, pronto, você já instalou o seu ficheiro, muito simples, beleza? Já o moedeiro eletrônico, dependendo do seu sistema, você precisa de uma fonte externa. Por exemplo, para você ligar na Raspberry, a Raspberry ela usa uma fonte de 5 volts, parecida com aquelas de carregador de celular. Então não tem como você ligar o moedeiro, porque o moedeiro ele é eletrônico. Ele precisa de uma fonte externa de 12 volts para que seja ligado. Nesse caso, tanto o Raspberry como a TV Box, você já não consegue ligar o seu moedeiro sem uma fonte externa. E também, no caso, ia precisar também de um relé, né? Se a fonte não tiver o mesmo GND, a não ser que você arrume uma fonte que tenha o 5 e o 12 volts e o mesmo terra seja na mesma fonte, o mesmo comum, o mesmo terra. Não vou entrar em detalhes, talvez seja para um próximo vídeo como instalar o moedeiro. No quesito facilidade na instalação, com certeza o ficheiro ganhou ponto positivo. Segundo, a durabilidade. Sem sombra de dúvida, novamente o ficheiro ganha. Ele tem aqui o ficheiro que é a parte metálica, essa parte de plástico aqui é bem resistente, e temos uma micro que também é mecânica. Temos um vídeo aí falando sobre o funcionamento da micro, então se você não viu, vou deixar o link aí na descrição, vale a pena conferir. É muito difícil dar problema. O moedeiro não dá problema também muito fácil, né? Mas por se tratar de um equipamento eletrônico, pode queimar. Então, no quesito durabilidade, mais um ponto para o ficheiro. Vamos agora para a terceira e última dica. Na minha opinião, é a que eu decido. Por quê? Se eu estou usando para uso comercial e eu deixo lá no bar do seu Zé, por exemplo, se ele usar as fichas, ele vai pegar o dinheiro para ele. Então, quando eu for fazer a cobrança, o seu Zé ele pode chegar lá para mim e falar: poxa, quebrou meu freezer, né? Tive que gastar com uma conta de água, senão ia cortar, ou a de luz, e eu usei o dinheiro. Não tenho dinheiro para te pagar agora. Na próxima leitura você recebe. O que eu faço? Mesmo sendo um pouco mais complicado, eu instalo o moedeiro, porque eu deixo fechado a máquina. Quando eu chego lá para fazer a leitura, eu vou dar o dinheiro para o seu Zé, eu não vou cobrar o seu Zé, né? Então, na minha opinião, nesse quesito, para uso comercial, moedeiro, ponto positivo. Se for para uso comercial, eu decido pelo moedeiro eletrônico, porque você vai ter a moeda lá dentro da máquina.
Ponto que roda bem, você tem que passar com mais frequência para não juntar tanto dinheiro, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é a solução. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado com essas dicas, né? E que você se decida de uma forma sábia e sem dúvidas. Para quem gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Agora vou falar sobre a história que eu havia comentado no começo do vídeo, né? Que é relacionado aqui ao ficheiro, também moedeiro, ao uso comercial no geral. Quando eu jogava o fliperama há muito tempo atrás, aí, desde o tempo da Pac-Man, que era mais conhecido como Come Come aqui para nós, né? Era o Come Come, num bar que tinha aqui próximo, tinha bastante máquina lá, tinha umas 5 máquinas na parede. E desde o tempo lá da Pac-Man, né, como eu tava falando, joguei muito Mon Patrol também, que é um tanquezinho que vai pulando os obstáculos, né? Mas eu não era muito bom, né? Joguei bastante também Cadillac Dinossauros, né? Esse eu joguei bem, até que eu acho que eu jogo até legal. Final Fighter, né? Mas resumindo, antes das T-King, eu cheguei a jogar até Street Fighter. Mas no resumo, a molecada lá burlava muito o sistema de fichas, né? A maioria das máquinas tinha um ficheiro maior do que esse. É um ficheiro que você já deve ter visto, um quadradão maior. E ele tinha uma falha. Quando você batia muito forte, a micro vibrava e dava o crédito. O dono do bar ficava bravo, lógico, ele não vai querer ver ninguém bater na máquina. Mas muitas vezes também nós pegávamos pegava aquele chumbinho que ia na roda do carro, batia ele com o martelo e fazia quase o formato da ficha. Muitas vezes dava crédito também. Também tinha outros motivos. Por exemplo, o moleque colocava a ficha, né? Eu tava vendo ali que ele perdeu rápido. Foi tão rápido que ele falava que engolia. E ficava debatendo lá com o dono do bar. O dono do bar ficava nervoso, mas acabava devolvendo a ficha. Então, se você pensa em trabalhar em uso comercial, esse problema não foi só da minha época. Até hoje existe. Você sempre vai ter problema com o ficheiro moedeiro. Esse é um tipo de problema que você vai ter que se adaptar. Até que teve um ponto que ele chegou a colocar um contador lá na frente, lá dentro do balcão, com um botão. Então, para você colocar a ficha, você pedia para ele colocar e acionava lá para ver se tinha o crédito, né? Mesmo assim, a molecada ainda conseguia burlar. Por quê? Muitas vezes ele estava agitado, não coloquei ainda não. Aí ele ia lá e colocava, mas ele já havia colocado o crédito. E muitas vezes ele ficava muito nervoso também, porque o moleque perdeu, né? Ele queria continuar a ficha, então ele queria que ele colocasse o crédito rápido para não dar o tempo de ele perder e não poder continuar no jogo. Então tudo isso é um transtorno, na verdade. Mas para quem quer trabalhar, todo mundo sabe que nada é fácil, né? Hoje em dia, por coincidência, eu loquei uma mesa de bilhar lá para ele. Por isso que eu não vou falar o nome dele aqui agora, né? Porque ele pode achar também que eu estava envolvido. É um pouquinho também, né? Mas é isso aí, pessoal. É uma história até interessante, né? Mas vale a pena e por experiência você já tem que saber essas coisinhas que vão acontecer aí quando você começar a colocar suas máquinas na rua. Então, se serviu como dica também, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe nos comentários se você já fez alguma dessas coisas aí também. E é isso aí, pessoal. Forte abraço, fique com Deus e até um próximo vídeo.